Novo episódio do Circo Digital tá chegando e várias informações foram dadas. Algumas vieram do trailer, outras são os personagens, a criadora respondeu perguntas, dando informações preciosas e novas imagens surgiram na internet depois. E é tudo sobre isso que vou falar nesse vídeo longo. Manda um salve nos comentários e um gostei nesse vídeo, porque agora você vai saber tudo que já foi confirmado para o próximo episódio do Circo Digital. Pra vocês entenderem, eu reagi a esse vídeo aqui ontem, mas já vou aqui falando pra vocês o que tem de mais no trailer pra gente entrar nos pequenos detalhes. Ele começa com a Pony, e esse aqui é o quarto de quem não enlouqueceu, quem não foi abstraído. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sonic, ele está louco. E o Kain aparece de surpresa, acordando ela. Ele aqui já quebra um pouco a quarta parede, mostrando aqui que o episódio do Circo Digital fez uma incrível visualização, mas chama a Pony para novas aventuras. O que é mais impressionante é que ele acaba meio que brincando aqui com as fanarts problemáticas que o Circo Digital teve. É só lembrar que durante muito tempo, principalmente na época que viralizou a dublagem do Circo Digital, muitas pessoas começaram a xingar, cara, quem tava fazendo essas artes e tal. E o pior é que um pouco tempo depois, a criadora meio que passou o pano e falou que tava nem aí pra isso. De fato, isso acabou acontecendo e chamando muita atenção, e isso acabou viralizando tanto que os caras quiseram trazer aqui como uma piada. E tanto que a Pony fica meio bolada porque não acaba aceitando o que tá acontecendo, porque ela não aceita que o Kain esteja falando sobre isso. Mas ele já começa a dar um spoiler aqui do que seria o próximo episódio, que é o Grand Canyon açucarado. Esse lugar aqui é um reino completamente doce, cheio de açúcar, biscoito, jujuba. Ai, que delícia! E eu acredito que isso aqui pode lembrar dois lugares. O reino da baronesa Bombom do Cuphead e a corrida doce lá do Detona Ralph. Depois temos uma cena aqui com Kinger, com uma espingarda batendo em um ser que está deitado num lugar muito escuro. Talvez seja o poço, uma espécie de vácuo onde os seres abstraídos são sugados. E o Jax, que acabou virando um funcionário de um McDonald's que vai receber um salário mínimo. É melhor do que qualquer outro lugar. E bizarro é que tem uma mão aqui numa luva que acaba meio que parabenizando ele por essa iniciativa. Detalhe que isso aqui é uma referência aos atendentes de McDonald's. E um estádio de beisebol que ainda está modelado, e então ele tá aqui na pré-renderização e é um spoiler do que está por vir. E olha que eu tentei olhar os textos que estão aqui em volta desse arquivo do Maya, mas a real é que não dá pra, sabe, ter nenhuma descrição do que tá acontecendo. Depois disso, entre os personagens novos, a Sol acaba aparecendo aqui e ele é dublado, cara, pela Faye Douglas, que reclama com Kain sobre a sua falta de diálogos no jogo. Sem contar que ele brincou contigo, falando aqui sobre os novos personagens que vão aparecer no futuro do Circo Digital. E são vários que aparecem num trecho muito pequeno, todos relacionados ao reino açucarado. E os seres aqui são um jacaré que parece ser feito de jujuba, usando um chapéu mais ou menos de cowboy, e ele está carregando uma espécie de carrel, ou talvez um monóculo, um cliente ou talvez funcionário daquela loja meio McDonald's, onde o Jax vai trabalhar, que tem um formato meio mochilão, talvez uma referência ao Vector Man, aquele personagem bola que aparecia nos jogos do Mega Drive. Tem aqui um gravador de fitas que não dá pra saber se é um personagem ou até uma referência ao mundo real, que a Pony acabou entrando no mundo quando tava passando pelo Void, o vácuo. Tem um monstro aqui que parece ter sido feito de doce. Ele tem dentes aqui que são de bala, o olho que é de quebra-queixo, tipo uma bala de caramelo, talvez, e o corpo dele eu espero que seja chocolate. Tomara mesmo. Tem aqui um fantasma dentro de uma mansão, ou a Crash do Pop Playtime, que não dá pra saber, talvez ele seja um pinguim ou uma foca. Tem aqui uma rainha, que ela é feita totalmente de doce. E a referência, talvez, pelo menos muitas pessoas vão lembrar, que é a baronesa Bombom que apareceu dentro do jogo do Cuphead. E como todo mundo tá transformando a realeza em vilões em todos os desenhos e jogos, eu não ficaria surpreso se ela fosse uma vilã de verdade. E voltando aqui pra aquela área de mansão fantasma, aparece aqui um pequeno cavaleiro que tem aquela mesma silhueta, um pouco mais fantasmagórica, talvez conexão com o primeiro fantasma que apareceu antes. E de novo temos aquele NPC genérico, só que dessa vez ele tá azul, bem diferente daquele modelo que tinha aparecido no piloto. Talvez prestes a virar um outro personagem, ou ele só é um NPC genérico desse mundo dos doces, onde ele ganharia talvez uma coloração. E ainda o Kain acaba brincando contigo, falando aqui sobre a grande guerra de chips com os novos personagens que vão aparecer dentro do Circo Digital. Sim, meu amigo, isso aqui é a grande loucura, já que todo mundo estava fazendo fanart e os criadores não têm nenhum tipo de controle sobre quem tá produzindo esse tipo de conteúdo. E ele ainda fica brincando de virar uma pelúcia bem pirata que foi lançada aqui no mundo real. E é sério, isso aqui realmente foi vendido. E a Pony aparece, saindo aqui dentro do corpo da
da Pony. Ai, que delícia! E o Caim brinca ainda com seus novos poderes. Bom, eles falam aqui de como financiar a série, e a série tá sendo financiada real com um merchan, com um monte de botão, pelúcias oficiais, camisas, adesivos, disco de vinil, que é um negócio bem limitado, e bonecos aqui de colecionador. Eles estão aqui tentando monetizar de uma maneira muito interessante, cara. Pena que isso aqui não chega no Brasil pra gente. Algumas informações não foram dadas por aqui, mas parece que a série vai ter uma espécie de 8 episódios, e isso já tinha sido falado por aí em via Twitter, nos perfis oficiais, mas o segundo episódio não vai sair agora. Eles só confirmaram que vai ser no meio do mês de maio. Então o jeito é só esperar. Só que assim, vamos falar a verdade. Apareceu aqui muito mais personagens e o mundo do Reino do Doce. Então é muito provável que esse já seja o próximo episódio, com a turma do Circo Digital invadindo esse novo mundo que é mais açucarado e conhecendo novos personagens. Talvez o mundo do Circo Digital foque cada um dos seus episódios com os personagens invadindo outros mundos que faz parte desse multiverso do jogo de computador. Aí voltando às pequenas teorias, a gente sabe muito bem que a Pony vai tentar sair de lá. E aqui tem muitos mais outros momentos bem bizarros. O Kinger tá com uma espingarda no meio da escuridão. Eu começo a acreditar em duas coisas. Ou ele tá arrumando problemas dentro da loja onde o Jax vai trabalhar, ou ele começa a surtar e está sendo levado para o vácuo, brigando talvez com uma abstração ou parando naquele poço, porque esse é o grande mistério e talvez a gente consiga ver mais deles aparecendo nos próximos episódios. E também teve outros spoilers que foram divulgados no Twitter. Me segue lá também. O perfil do Gozeworks Music, que também trabalha com a galera do Glitch Productions, fez um post de 2 imagens que agora a gente sabe que é do Circo Digital. Uma é mostrando com mais detalhes em uma péssima resolução um frame do nosso querido jacaré, que vai virar aqui o nosso guarda. Eu começo a acreditar que esse jacaré de doce é uma espécie de autoridade e é ele que vai enquadrar quase todo mundo da turma do Circo Digital. E a outra imagem seria o piso daquele lugar que é mais fantasmagórico, que dá pra perceber que tem pelo menos uns 4 personagens aqui. Um deles parece ser o príncipe, que tava com a forma de fantasma e tal, e o chão combinaria com aquele ambiente que parece ser o novo episódio. Agora, os outros personagens têm uma criatura meio branca, que eu não consigo perceber se é uma criatura mesmo ou um pilar. Tem uma personagem rosa aqui ao meio, que eu acredito que seja a rainha também. E por fim, tem uma criatura meio azul, que pode ser um personagem novo ou aquele personagem que apareceu no único frame que tá sendo atendido na loja rápida, tipo McDonald's. Isso aqui, cara, pode acabar meio que quebrando a expectativa de ser vários episódios divulgados nesse teaser. Começa a acreditar que, na verdade, isso aqui é tudo parte de um único episódio que vai mesclar todos esses cenários. A turma indo pro mundo do doce, arrumando algum tipo de problema e tendo que ser forçados a trabalhar para a rainha. Claro, isso aqui é tudo uma grande especulação, pode tudo acontecer e ao mesmo tempo pode nada acontecer. Que pela demora do Circo Digital é o que mais acontece. O legal, cara, é que isso mostra que já sabemos que o episódio piloto do Circo Digital vai mesmo se chamar episódio 1 e o próximo já vai ser o 2. E mesmo o Kaine fazendo piada, cara, com o número de visualizações, pô, o curta já passou de 200 milhões de views. É um recorde inacreditável pra uma animação aqui dentro do YouTube. Além de mostrar novas aventuras que o circo vai acabar ganhando, querem realmente expandir pra pelo menos uma temporada de 8 episódios. Vamos lá, resumindo bem, pra quem não tá sabendo, a Glitch Productions, que é um canal de animação mundial que lança animações como Mother Drones, acabou soltando aqui a nova atualização do futuro do Circo Digital. Eu já fiz uma análise do trailer e também já falei sobre as novidades que eles colocaram ponto a ponto. Só que agora vamos ver quem são os personagens novos e os cenários novos, beleza? Mas se quiser detalhes sobre o trailer em si, recomendo que veja meu último vídeo. Mas vamos lá. A questão aqui é o seguinte: o trailer apresentou o Kaine falando aqui sobre o futuro do Circo Digital e que eles estão fazendo uma temporada e vai financiar ela através de venda de brinquedo. Que é justo, pois é uma maneira bem legal de conseguir comprar coisas do projeto e, claro, a gente vai ganhar episódios novos com esse projeto. E ele deu um spoiler muito rápido de alguns cenários. Um deles é o Grand Canyon açucarado, que é um reino doce. Ele por si só já é uma grande referência ao mundo da Baronesa Bombom ou até mesmo a Corrida Doce. Só que é um reino meio desértico. Tipo, tem uma fortaleza onde provavelmente as criaturas do mundo do circo vivem lá dentro, mas de resto, eles acabam meio que vivendo dentro desse pequeno lugar que tem cara mesmo de fortaleza. O outro cenário parece ser uma espécie de mansão ou talvez um casarão, pois apareceu aqui uma criatura que eu acredito que seja um fantasma, mas também pode ser uma jujuba, então a gente não tem nenhuma noção de como poderia ser. E um dos membros da equipe mostrou uma imagem que refletia um chão xadrez que poderia ser o interior de um castelo ou uma mansão. O outro cenário é a loja estilo McDonald's, onde o Jax vai trabalhar aqui como atendente. E por fim tem
a cena do Kinger, que mais parece um porão e ele tá usando aqui uma espingarda. Só que usando de uma maneira meio esquisita, né? Porque em vez de atirar, ele só tá batendo. E o pessoal fica teorizando, né? Tentando descobrir qual é o personagem que ele tá batendo. A minha suspeita é que ele esteja tentando acordar alguém ou batendo em uma criatura que foi abstraída. Agora os personagens novos, começa aqui pelo grande dinossauro, jacaré, lagarto, sei lá. Ele tá usando um chapéu bem faroeste, tem gente falando que é uma referência a Indiana Jones e tudo mais. Ele pode ser um cowboy e ele tá andando numa área muito mais vazia. E ele ainda segura um objeto na mão, talvez seja uma pistola ou um binóculo. A gente não tem nenhuma ideia do que ele está carregando a princípio. Mas ele tá andando numa área mais desértica e a gente já sabe pelo cenário que ele tá andando aqui no Grand Canyon açucarado, esse reino doce aonde ele vai aparecer. O legal é que esse personagem, meu amigo, ele já apareceu no Twitter de um dos criadores. Eu compartilhei também e é essa imagem aqui. Ele tem um formato muito mais de doce, então se ele poderia ter sido de outro personagem, de outro cenário, na real ele tá fazendo parte mesmo desse universo, pois ele é formado de doce, então ele tá aqui dentro. O outro personagem aqui é um bicho meio Michelin, todo azul. Ele tá dentro daquele fast food, aquela lanchonete aonde o Jax vai virar atendente. A gente não tem ideia se ele tá trabalhando lá ou ele é apenas um cliente. Mas esse personagem aqui, muito simpático, é apenas, pra mim, uma espécie de referência àquele homem marshmallow que apareceu no filme Caça-Fantasmas. Não dá pra ter uma ideia do que ele tá fazendo lá junto com o Jax, mas muitas pessoas começaram a teorizar que o Cain acabou colocando o Jax pra trabalhar lá como uma espécie de punição, porque o Jax arrumou muito problema no piloto do episódio, onde conhecemos o Circo Digital. O terceiro personagem, que é meio esquisito, que apareceu aqui, não parece um personagem. É uma máquina que muitas pessoas conhecem como telefilme ou até mesmo parece um gravador. É um objeto que a gente pode usar para poder, sabe, assistir ou ouvir produtos audiovisuais. Eu não consigo considerar isso aqui como um personagem. E ele é o mais incógnito aqui, porque o foco tá tão em cima dele que não dá para saber se ele é um personagem vivo e muito menos em que lugar ele está. Mas como tudo aqui nesse vídeo, e você vai perceber, parece se desenrolar dentro do reino dos doces, a gente pode acabar acreditando que ele também é desse segundo episódio que ainda está por vir em maio. O quarto personagem é do Reino Doce e ele é um monstro que me lembra bastante aquela Rainha Gosma. Lembra da Rainha Gosma do primeiro episódio? Então, ela aparecia lá rapidamente e já foi confirmado que ela vai reaparecer em futuros episódios, mas ela tem um formato que lembra essa criatura. Só que aqui, como tá dentro do Reino Doce, ele parece ser mais feito de doce, então talvez ele acabe criando até alguns minions. Ou seja, tem uma grande chance dessas coisas aqui ser um NPC. Ele é uma criatura totalmente feita de chocolate. Bom, eu espero que seja um chocolate. Os olhos dele são meio que balinhas, o dente também são balinhas. Ele quase é uma criatura feita de balinhas fine. Quem sabe aqui o pessoal do Circo Digital tenha que ficar trabalhando junto com ele, perseguindo os minions dele, igual a Rainha Gosma do primeiro episódio. O quinto personagem é um fantasma, e a gente sabe que tem uma teoria agora rodando, e você viu os comentários aqui e também na live que eu fiz, que o pessoal falou que é uma mansão que vai aparecer aqui dentro do jogo. Esse personagem fantasma poderia encaixar nessa teoria. Talvez o grupo acaba se dividindo pra visitar uma mansão assombrada, um castelo assombrado, procurando por alguma coisa ou alguém, né? Já que o Kinger tá lá brigando com a sua espingarda num lugar estranho, então esse fantasma poderia aparecer nesse momento dentro do Reino Doce. Só que ele é bastante fofinho, então dá pra acreditar que ele é desse reino. Como já dá pra perceber, né, a galera que trabalha nessa animação do Circo Digital estão produzindo um episódio de cada vez, então esse Reino Doce vai focar muito no episódio 2 e ele é uma das criaturas que já deve aparecer nesse segundo episódio. Sem contar que uma silhueta, uma imagem feita pela produção, mostrava aqui sombras de alguns outros personagens, um deles tem uma aura um pouco mais esverdeada e talvez ele seja parte desse momento. Aqui temos a rainha do Reino Doce, pelo menos é o que parece, ou talvez princesa. Bom, ela governa isso aqui. Ela lembra bastante a Baronesa Bombom do Cuphead, mas também pode lembrar outras princesas. Tem gente aí que comparou até mesmo o reino dela como se fosse o reino da Princesa Jujuba, lá de Hora da Aventura, ou o mundo da Vanellope, lá do Detona Ralph. Enfim, a questão é que ela pode ser uma piada pra essa série ou pode até ser uma espécie de vilã, porque a gente não sabe se esses novos personagens são na verdade criaturas NPCs ou personagens que perderam a sua memória. A minha cabeça faz acreditar que esses novos personagens podem ser apenas NPCs mesmo, genéricos e inteligências artificiais do jogo, já que o foco ainda é nos 6 principais personagens humanos que apareceram lá dentro do Circo Digital. Eu duvido que ela seja um personagem humano. Se for humano, no máximo ela seria uma personagem que agiria como anti-herói talvez, já que é muito comum das séries atuais zoarem com a realeza. E como a princesa aqui é de doce, a gente pode imaginar um
arco bem maior com ela. O 7º personagem aqui é um explorador, talvez, fantasma, que acaba combinando com outro fantasma que apareceu no teaser. Ele tem aqui uma aura um pouco mais espectral, me lembrando muito aquele render dos fantasmas do jogo Luigi Mansions, mas ele tem aqui uma roupa bem antiga e tal, bem elegante, o que combinaria com a ideia de uma mansão, castelo ou até mesmo realeza, combinando aqui com o universo do Reino Doce. E por fim, temos aqui o manequim de madeira, aquele NPC, só que azul gritando dentro do Reino Doce. Tem duas hipóteses aqui, mas eu colocaria uma delas pra vocês teorizarem e outra eu acho que não vai ir pra frente não. A minha primeira teoria é que cada reino, ou seja, o Circo Digital tem aqueles NPCs mais amarelos e aqui dentro do Reino Doce teriam os NPCs mais azulados. A gente já viu eles interagindo de forma automática, sem comunicar nem nada, e cada coloração seria pra mostrar de que lugar cada um deles vieram. Mas a gente pode colocar ele aqui como azul por estar gritando e coisa do tipo, pra ligar ele como um personagem que estaria sendo talvez possuído por um dos fantasmas e estaria andando fora daquela mansão. Ou tem a melhor teoria de todas, que provavelmente não tem nada a ver com a série, que seria o exato momento em que um jogador coloca o headset e estaria entrando dentro do Circo Digital. Provavelmente isso aqui não iria funcionar, porque no início do piloto a Pawnee não era um NPC se transformando na figura do palhaço. Tem outros 10 também. O segundo aqui é uma outra peça de xadrez, que muitos falaram que poderia ser a esposa do Kinger, já que na teoria seria da realeza também, uma peça de rainha, mas a grande questão é que a gente não sabe nada disso. Talvez ele seria, ou ela seria, uma personagem casal, uma espécie de esposa pro Kinger do mundo real, que entrou aqui no Circo Digital junto com ele. O que seria estranho, já que até o momento no piloto não foi nada mencionado de uma relação amorosa entre os personagens, e que poderia ser muito mais bizarro, já que, entrando dentro do Circo Digital, eles não teriam a menor ideia de que poderia ser um casal, ou tentaria ser um casal dentro da série. E como não dá pra saber quem é quem dentro da série, se um personagem é escolhido com skin aleatoriamente, ou você, quando entra no jogo, acaba ganhando uma skin automaticamente pelo Kaine, não dá pra saber se foi combinado ou não. E aqui começa a leva dos personagens que não temos nem como teorizar. Um deles é um cachorro, de cor mais amarelada e tal, e ele aparece dentro da cena do corredor, junto com os outros, como esse tamanduá verde, que tá aqui com os olhos bem esbugalhados, uma espécie de criaturinha com orelhas, que tem um rosto que lembra bastante uma meia. Tem um outro aqui que parece ser um palhaço, mas um palhaço um pouquinho mais triste, também orelhudo, e tem mais umas duas criaturas que eu não consigo identificar. Uma tem orelhão também, mas não sei se é um boneco de pano, e o da direita meio rosado, eu acredito que seja uma criatura de um olho só, meio gosmento. E uma outra criatura mais roxa, mais difícil de identificar também. Além de mais duas portas que, pelo zoom e a falta de ângulo do episódio piloto, não se pode identificar. Um deles tem uma cor mais azul e o outro aqui é meio colorido também. O que é mais misterioso nessa cena é que tem aqui alguns bonecos que são meio que sem personalidade, não tem rostos, não se comunicam, agem como NPC. O que isso quer dizer? Bom, provavelmente isso aqui vai ser um NPC de espaço vago, dizendo que ali é um espaço vazio para o novo jogador entrar e acabar entrando no jogo ocupando o espaço desse pequeno boneco. A gente só sabe deles por causa do episódio piloto, mas tem os personagens que a gente já conhece e que tem os poderes bem curiosos. Vamos lá. Primeiro aqui é o Jax. Ele tem uma personalidade bem complicada porque ele é muito zoeiro. Na real, ele gosta de trollar todo mundo. Dá pra perceber que ele mesmo acaba quebrando a máscara da felicidade. Isso acontece até mesmo no teaser, onde ele aparecia. O lance é que ele gosta de fazer coisas engraçadas e rir delas, mas tem que ser feito com outras pessoas, outros personagens, onde ele não é nem um pouco afetado pelas ações e nem as consequências dos seus próprios atos. Bom, ele acaba fugindo do perigo e depois que ele viu o Calfimo abstraído, ele fala pra todo mundo que, na verdade, ele tá de boa e feliz, enganando o Kinger, por exemplo, e a Gangle mais louca ainda. Tanto que, se quebrarem mais uma máscara dessa pequena criaturinha de Deus, eu acredito de verdade que ele vai ser o responsável por quebrar mais máscaras. Talvez ele seja um dos personagens que vai conseguir ir mais longe, ter uma evolução, uma redenção, ou talvez tramar uma vilanice na história. Sem contar, né, que ele consegue ter uma espécie de habilidade meio irônica, já que ele consegue encontrar a chave praticamente pra qualquer porta. Falaram bastante isso aqui desde que o piloto foi lançado. Sem contar, né, meu amigo, que em certos momentos ele acaba usando a Toon Force, já que ele consegue correr de um canto a outro pra fugir
de um perigo. Kinger, ele tem um formato de uma peça de xadrez, como se fosse o rei, tanto que ele se porta como realeza, e suas mãos lembram as mãos do Rayman, já que ele não tem tipo um braço. Só pelo piloto dá pra saber que ele é um personagem muito paranoico, sem ter nenhuma chance de ter um ato de bravura, tanto que na maioria das vezes ele acabou se distraindo várias e várias vezes, esquecendo até mesmo de quem estava ao seu redor. Mas mesmo estando com tanto medo e paranoia, ele fez questão de salvar a Zubul dos Gloinks, aquelas gosmas. Ao que parece, ele é o personagem vivo mais antigo dentro do circo digital, um dos raros personagens que não tem boca e tem uma personalidade bastante instável. E só pelo fato da sua aparência, muitas pessoas começaram a falar que ele, na verdade, se relacionou com a peça de xadrez que tinha morrido. Cara, que eu acho uma besteira. Isso me faz lembrar, por exemplo, do Toy Story, que tem a Jessie, que também é uma vaqueira da turma do Woody, que se seguir a lógica desses comentários sobre o circo digital, os dois deveriam ser um casal no filme, coisa que não aconteceu. O mais interessante do Kinger é que ele fala que, na verdade, estava se esforçando para encontrar alguns insetos, que em inglês seriam bugs. Sim, bug de jogo se traduz como inseto também, o que faz com que muitas pessoas comecem a teorizar que ele era um programador que estava testando o jogo e tentando encontrar algumas falhas no seu código. Agatha, a boneca Emília do circo digital. Ela tem uma aparência que lembra bastante uma boneca de pano viva, e a melhor forma de definir ela é como otimista, porque parece que ela vai ser a próxima a ser abstraída, enlouquecida na história. Tanto que ela que acaba explicando pra Pomni que tudo que tem que ser feito dentro das pequenas atividades do Kaine são formas de não enlouquecer, não pensar no vazio, na existência e tudo mais. E é nesse caso que ela acaba tentando levar tudo pro alto astral pra não enlouquecer, tanto que dá indícios que ela vai ser a próxima a virar uma abstração. Tanto que até mesmo no momento que a Pomni acaba deixando ela pra trás, depois que ela foi atacada pela abstração, ela mostrou que estava sendo um pouco compreensiva até um pouco demais. Além disso, aqui você consegue perceber que ela tem uma certa resistência. Desde o piloto, ela é mostrada como uma personagem que apanha bastante. Talvez pelo seu corpo ser um corpo de pano, ela possa acabar tendo uma chance de resistir todos esses golpes, mas ela ainda recebe um pouco de dor. O seu visual lembra uma boneca dos anos de 1977, como Ragged. Isso só rolou porque, sabe, a criadora tem uma certa obsessão por isso, e ao que parece, ela é a personagem que tá dentro do circo digital por mais tempo, tirando o Kinger. Zubul! Ela tem um visual que lembra uns bonecos que são de uma série de brinquedos americanos chamados Mix-Mact, que você sai montando peça a peça e vai construindo você mesmo. Por isso que ela tem esse visual meio bizarro e suas peças do corpo acabam se desmontando. O que dá a entender é que ela vai ser a personagem rabugenta e um pouco mais irritada, podendo ser muito chata, principalmente quando o seu corpo tá fora do lugar. Fico bastante na dúvida se ela é uma adolescente ou apenas uma velha rabugenta. Parece que ela faz referência ao ícone da página do YouTube do canal Gozeworks e ela não sabe exatamente qual é o seu gênero, ou seja, mas é ambíguo por tudo que todos. E um detalhe meio que sutil é que se você olhar para as antenas da Zubul, ela vai acabar expressando um pouco das suas emoções por lá, de uma forma bem mais interessante. Quando tá chateado, por exemplo, ele acaba se curvando, como se fosse as antenas de vinil lá do Chapolin. Gingo! Essa personagem aqui é muito interessante porque ela tem uma máscara conectada numa fita, e a fita é seu próprio corpo. Mas, logo no começo, quando a Pomni acaba entrando aqui na história, ela acaba caindo, tropeçando, quebrando a máscara da felicidade, o que dá lugar pra máscara da tristeza. Isso aqui deu abertura pra muitas pessoas começarem a criar teorias sobre o momento que toda vez que a máscara dela for quebrada, uma nova expressão, uma nova emoção vai surgir. Ou ela pode ficar apenas oscilando entre máscara da felicidade e máscara da tristeza, que seria até interessante, porque ela faria uma certa referência a máscaras especiais dentro do universo do teatro, que é a máscara da tragédia e da comédia. Essa aqui pode ser a personagem mais interessante da história, porque ela vai ter as emoções muito condizentes com a máscara que ela tá usando. Bolha, também conhecido como Bubble, que no Brasil foi dublado pelo mesmo dublador, ou melhor, dubladora, do Cebolinha. O lance dele aqui é bem interessante. Ele parece ser um NPC, ou seja, um personagem de inteligência artificial, mas que lembra bastante um Pac-Man, com dentes aqui bem afiados e que age junto com Kaine. O lance dele aqui é basicamente ser um Minion dele. Não tem muita personalidade não, mas da hora dele, cara, é que ele toda vez que ele acaba sendo estourado, ele também acaba retornando de várias e várias outras formas. Apesar de ter um formato de bolha, ele consegue abrir aqui a sua boca, então não é um círculo perfeito. Ele é apenas um personagem que é um assistente do Kaine, um Minion mesmo, e ele não vai ter, tipo, grande desenvolvimento. Ou seja, é uma bola semi-transparente que brilha pra caraca. Pomni, ela é a nova personagem que acabou entrando no episódio piloto e acabou gerando um desequilíbrio em todo o circo digital. Isso gerou uma teoria de que todo personagem novo que entra no circo digital surge apenas durante a apresentação da abertura. Ela tem uma roupa de palhaço, uma garota palhaço, na real muito mais bobo da corte do que um palhaço, e ela parece ser uma personagem nervosa. A maior parte das teorias surgiram por causa da presença dela. Ela é tipo a protagonista da série e ela tá atrás de uma certa saída, pois a saída
aparece no momento em que ela entra dentro do circo digital, mas as portas evaporam aleatoriamente. Não se sabe se é porque ela interagiu, ela também é a única capaz de encontrar essa porta da saída, tanto que os outros nunca encontraram, apenas ela. Todos aqueles que pensaram na tal porta de saída enlouqueceram, pelo menos o Calfimo foi esse personagem que acabou mostrando que também sabia da porta. Ela também fala sobre um headset que estaria usando na sua cabeça, mas acabou meio que ficando louca, tentando tirar, fazendo ela enlouquecer, porque ela fica correndo em vários corredores, encontrando um certo computador, e que na volta ela acaba encontrando o vácuo, a saída, a qual quase morre por lá, segundo Kaine. O mais bizarro é que ela poderia ter sido um sapo. Ainda bem que tiraram isso da ideia. Kaine, o personagem mais misterioso do circo digital. Ele é o mestre de cerimônia. Além de ser o protagonista do jogo, ele também deve ser o mestre do código-fonte, porque ele consegue alterar tudo com apenas um toque de um dedo. Sério, tudo que ele deseja se torna realidade. Tanto que as maluquices acontecem por causa dele. Ele mesmo diz que a única coisa que ele não consegue controlar entre todos os personagens que estão dentro do circo digital é apenas, cara, a mente deles. Então aqui surgiu a teoria de que ele teria apagado a mente de todo mundo só pra poder manter a maioria dos jogadores lá dentro por mais tempo possível, e ele também faz o equilíbrio do universo, porque ele consegue mandar todos os seres abstraídos e enlouquecidos pra aquele vácuo, aquele poço, onde ninguém pode ficar mais atacando os outros. Ele tem um formato de dentadura, mas os seus olhos possuem a heterocromia completa, ou seja, ele tem um olho de cor diferente. Ele parece não se ligar com o que tá acontecendo com cada um dos jogadores, mas é bizarro porque, em certo momento, ele fala que tem olhos em todo lugar pra poder observar cada um dos jogadores, só que em outro momento ele ignora todo mundo porque ele tá no jantar. Aí vem a questão, ele é o vilão? Bom, dá pra chamar ele de anti-herói, antagonista, coisa do tipo. Ele não quer, tipo, machucar ninguém, só que ele quer manter todo mundo lá dentro, todo mundo preso dentro do circo digital. Tanto que dá a entender que ele pode ser o personagem que provavelmente vai criar obstáculos pra cada um deles pra não saírem de lá. Tanto que no momento em que a Pomni acaba entrando aqui no vazio, ele rapidamente tira ele de lá, porque ele tem aqui um certo radar no relógio dele, que dá a entender que ele consegue, tipo, monitorar esse momento específico. Talvez lá seja a saída? Bom, talvez sim, ou não. Dá pra saber que vai ter mais personagens também, porque se a gente for lembrar, numa única fala, a Lua também se comunicou. Então dá a entender que a Lua e o Sol são NPCs que também são personagens pro circo digital. Só que não dá pra falar nada, só que a Lua ama o Kaine. Esses aqui são todos os personagens que apareceram dentro do circo digital. A gente só consegue ver isso pelo corredor e também pela abertura. O último teaser do circo digital mostra que ele tá passando por um grande problema, mas eles trataram tudo como uma piada. Só que isso acaba escondendo um problema inacreditavelmente perigoso sobre o circo digital. E é sobre ele que eu vou falar agora. O último teaser do circo digital acabou dando muito spoiler do que está por vir, ainda mais nas próximas publicações de novos episódios. Eu já falei aqui sobre os novos personagens e também tudo que a gente já sabe sobre o próximo episódio. Agora a questão é que esse episódio que foi lançado como teaser, ele tem muita coisa não canônica, e isso fica bem claro pela fala do Kaine. O lance é que tudo que tá aqui nele é uma indireta pra galera que tá fazendo conteúdo apelativo e também a galera que tá vendendo muito merchandising pirata. O problema do sucesso do circo digital é que tudo que atrai sucesso na internet acaba também trazendo pessoas que vão distorcer tudo que tá acontecendo. Uma delas é o lance das artes. Essas artes fanarts que surgiram na internet, que são bem pesadas e muito mais, elas foram meio que borradas dentro do teaser, mas isso acontecia justamente porque a galera que tava fazendo fanart tava meio que se aproveitando pra poder criar uns clickbait bem pesado. Tem algumas animações que são bem zoadas, mas tem aquelas que são bem mais da hora. A questão é que parece que pra eles o que pode prejudicar são as artes que são mais apelativas, tanto que no curta que eles colocaram pra nova novidade do circo digital, eles censuraram tudo e a Pony fica meio bolada com o que está vendo. Meu amigo, eles acabam reagindo a isso e a gente já viu essa treta estourando em outro momento, quando a galera percebeu que tudo que faz fama na internet acaba virando algo bem bizarro. E olha que no Brasil não ficou de fora disso não, porque assim, enquanto tava estourando toda essa meme metida aí lá na gringa, o Brasil resgatou um áudio de um candidato à presidência da República que falava que queria que as mulheres palhaço fossem reais. Eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. Eu não
não vou exibir o áudio inteiro disso aqui, porque isso aqui é a porta dos infernos, porque essa fala é bem infeliz. Mas a questão é que, enquanto isso estava aparecendo e viralizando lá fora, o Brasil também teve a sua parcela de culpa nisso tudo. Tanto que tem aqui algumas postagens recentes de alguns membros da equipe, por sinal, falando aqui sobre tudo isso que estava acontecendo, esses vídeos e animações e imagens pervertidas em volta do circo digital. Eles falam que mesmo que eles tentassem fazer alguma coisa, nada poderia ter efeito. Até porque, né, o sucesso do circo digital é um negócio muito maior do que eles mesmos podem controlar. Beleza, tudo bem. Só que aí a questão é o seguinte, eles vão fazer alguma coisa com isso? Não. Tanto que isso virou uma piada. A única coisa que eles podem fazer é rir da situação como se fosse rir pra não chorar. E isso foi pra cada tipo de arte, né? Até a guerra de chips que eles fizeram piada era sobre o lance de muita gente começar a desenhar personagens se pegando, sabendo que eles não foram feitos pra isso, sabe? A questão aqui é, tudo acabou virando uma grande piada pra eles nesse vídeo, mas a gente sabe que eles estão realmente preocupados de certa forma, apesar de alguém falar publicamente que não importa e tal, porque eles entendem que não tem como controlar essa veia artística da internet de querer desenhar, fazer chip de casal, fanarts e por aí vai. Algumas são legais pra homenagear e tal, outras distorcem e vão bem em cima do mau gosto que algumas pessoas conseguem ter. E eles estão nesse ramo da animação já tem bastante tempo, né? O circo digital pode ter aberto os olhos de muita gente pra esse grupo de animadores, mas a questão é que Mother Drones também era um sucesso, assim, relativo, algum tempo atrás e tal, e isso já acontecia desde essa época, com aquela animação e aquela série. Então, com o circo digital, que conseguiu bater 200 milhões de visualizações, e com eles não seria diferente. O segundo problema maior aqui do circo digital está em volta, cara, dos brinquedos piratas. Isso aqui foi zoado quando o Caim acaba virando um fantoche de pelúcia aqui genérico. E se você pesquisar pelúcias do circo digital, você acaba encontrando várias, mas várias pelúcias espalhadas por aí. Que é bizarro, porque tem muito mais pelúcia e até o momento a gente não tinha quase nada sendo vendido oficialmente. A única coisa que eu vi era aquela pelúcia da Pony e de fato era só aquilo mesmo. Só que o tempo foi passando e eles começaram a fazer, né, uma necessidade de programar um monte de pelúcia, miniatura e boneco, tudo isso porque, por mais que a animação seja uma das mais vistas do YouTube mundial, até o momento, pelo nível técnico e qualidade que essa animação tem, é muito difícil monetizar com isso tudo. Tipo, não paga o trabalho, né? Porque eles entregaram aqui uma animação digna de cinema, mesmo sabendo que os recursos são limitados. Falo de equipamento, falo de dubladores, parcerias comerciais e muito mais. Tanto que o YouTube nem valoriza esse tipo de conteúdo aqui. E do mesmo jeito que eles acabaram conseguindo ter essa proeza comercial, mesmo tendo uma ou outra pelúcia oficial, o que mais tinha por aí na internet era pirataria em forma de pelúcias em cima do circo digital. Por isso que o Caim acabou zoando isso. Cara, hoje eles estão conseguindo correr atrás de conseguir monetizar isso e a única forma de ter algum tipo de apoio em cima desse projeto é comprando os produtos oficiais. Ou seja, tem aquelas pelúcias deles, tem aquele vinil que é uma edição limitada pra quem quiser colecionar e de fato você vai só usar isso pra colecionar porque ninguém escuta isso e se você não sabe o que é um vinil, é só pensar que é um tipo de CD que era lançado antes da existência do CD, entendeu? Mas ele dura bastante e é bom pra quem quer colecionar. Além disso, tem aqueles bonecos, que são mais uma miniatura de ação. E vou te falar, de todos esse aqui é o bem mais legal de se ter, né? Botar numa prateleira deve ser bem maneiro. Pena que não vai vender no Brasil. Aí é que entra o problema que o circo digital tá passando. Todo mundo tá pirateando algo. E aqui no Brasil, a gente tem essa pequena noção, por exemplo, de que tudo que faz sucesso acaba ganhando uma versão pirata. O Pop Playtime fez sucesso pra caraca aqui no YouTube, mas se você for olhar bem, não tem nenhuma pelúcia vendendo por aqui. A questão é que você pode falar que já viu algum boneco do Huggy Wuggy vendendo, mas era tudo pirataria, meu amigo. E os camelôs conseguiram difundir isso. E se tá vendendo na pirataria no Brasil, é porque, cara, o negócio tá fazendo muito sucesso. Porque além de ser um produto muito mais barato que a versão original, você ainda tá querendo comprar por causa da figura que tá sendo apresentada pelo produto. Ou seja, o Huggy Wuggy que você viu pirataria, você comprou porque queria o Huggy Wuggy, mas não sabia que era um boneco pirata. Pedro. A mulher aqui no Twitter tá revoltadíssima porque brinquedos do Pop Playtime estão fazendo sucesso no camelô. E ela tá perguntando que droga é essa de brinquedo bizarro. E eu aqui, ó, só rindo de nervoso. O jogo faz sucesso, tem camelô. E agora Pop Playtime virou brinquedo pra vender em camelô e os pais ali, ó, super revoltosos. Mas passando aqui nos comentários, você vê
pessoas surtadas, cara, com essa loucura. E esses bonecos, pelo amor de Deus. A mesma coisa aconteceu com os bonecos do Circo Digital. Eles não conseguiram acompanhar e muito menos planejaram o sucesso dessa animação e foi o que acabou rolando. Muito boneco pirata, até de gosto bastante duvidoso, porque a maioria era bem ruim mesmo, hein? E eu falei sobre isso aqui já antes, mas isso aqui é realmente um problema que eles estão enfrentando. Só que assim, a real é que se eles fossem muito atrás de todos os criadores piratas, desse merchan, dessas pelúcias e tudo mais, ou até mesmo de quem tá fazendo essas fanarts, eles nunca conseguiriam chegar a lugar nenhum. É só lembrar que no começo da internet, por exemplo, a Xuxa, que era uma das maiores apresentadoras infantis da época, fez de tudo contra o Google pra tirar um filme dela meio polêmico do ar. E ela nunca conseguiu fazer isso. Então não vai ser o Glitch Productions que vai mudar alguma coisa aqui. E olha que antes, as coisas não se espalhavam tanto na internet como agora. Então, isso tudo que foi dito no vídeo, mesmo sendo tratado como uma certa piada, é uma forma deles acabarem se posicionando sobre todas as tretas que estão envolvendo o Circo Digital desde o lançamento e também da viralização deles. E claro, por isso que eles fizeram isso também, pra ter, sabe, um mini curtinha, um conteúdo pra poder promover, o sucesso da série e querendo monetizar cada vez mais pra poder garantir que essa animação seja feita com muito mais calma, com muito mais segurança, porque esses animadores, eles não têm segurança com o trabalho deles, já que é um trabalho que demora muito tempo pra poder lançar uma animação nova, e a gente sabe que um produto audiovisual, uma animação, é o que mais demora para ser feito entre todos os tipos e formatos. Então, com esses brinquedos à venda, eles vão ter uma certa segurança para trabalhar em paz, sem ter medo de ficar com fome no dia de amanhã. E se você acha que nada disso pode piorar, entenda que os personagens que apareceram no teaser já estão ganhando não só fanarts, mas também, em breve, terão pelúcias e bonecos pirateados, já que quando eles lançaram esse teaser, eles não mostraram nada, absolutamente nada relacionado a esses novos personagens à venda. Não tem pelúcia do dinossauro, não tem boneco da princesa, nada disso. Bom, eu já falei sobre isso aqui no outro vídeo, sobre cada um dos 8 personagens, porque a teoria é que eles vão morrer ou eles vão ser apenas personagens pontuais de um episódio. O segundo episódio do Circo Digital tá chegando, e a criadora e sua equipe acabou vazando várias informações importantes, dando nome a personagens, quem são NPCs e quem são humanos, e novas imagens dos novos episódios. Então, se liga que nesse vídeo vai ter spoiler, ou seja, informações privilegiadas. E é sobre ele que eu vou falar agora. Vamos lá, meu amigo, a galera que trabalha no Circo Digital tá bastante animado mesmo para poder lançar um novo episódio. Algumas imagens estão aparecendo mostrando aqui a turma do Circo Digital já dentro do reino do Grand Canyon Doce, e tirando isso não tem muita outra novidade que a gente não conheça. A real é que a gente já sabe muita coisa que eu já falei antes. A diferença é que agora temos pelo menos um nome. Por exemplo, esse carinha fantasma, o nome dele é Martha Midderhall. É o novo personagem fantasma com traje de época que seria a mais da virada do século. As informações que foram dadas aqui pela galera são bem simples e diretas, tá? A real é que aqui eu vou falar pra vocês 10 pontos sobre novidades e spoilers que vão acontecer. Primeiro, a Pomni. Ela vai deixar de ser tão paranoica como a gente estava acostumado. Na real, ela estava muito louca no primeiro episódio porque foi o primeiro contato dela com esse mundo. Só que isso não vai ser o padrão de comportamento dela. Ela vai acabar conseguindo se adaptar com o universo do Circo Digital e também com os novos reinos que eles começarão a explorar por causa das tarefas que o Caim vai colocar para toda a equipe. Isso porque ele quer deixar todo mundo bastante ocupado para que ninguém vá atrás da tal porta de saída e que a Pomni não vai parar dentro do vazio como ela já apareceu lá no episódio piloto. Claro que parece que ela não vai ser a personagem que logo de cara vai ficar enlouquecida, não vai abstrair, coisa do tipo, mas isso aqui deve ser um sinal de que ela vai sim enlouquecer, mas lá pro final da série, depois de alguns outros personagens. Sim, aquele sexteto que você viu no piloto, não se apegue tanto a eles porque alguém vai ser abstraído antes. Os personagens que acabaram aparecendo aqui no trailer do novo episódio do Circo Digital não vão aparecer direto no segundo episódio. Na verdade, vão aparecer ao longo de toda a temporada. Isso foi meio que dado de cara porque muitas pessoas começaram a teorizar de que o Reino Doce teria todos aqueles cenários, como a loja onde o Jax iria ficar trabalhando como atendente, ou até mesmo os fantasmas.
Na real, isso aqui parece que vai ser lugares diferentes, episódios diferentes, então cada um desses personagens novos deve aparecer ao longo de cada uma das temporadas. Não necessariamente o primeiro episódio que vai ver a seguir será o episódio focado 100% no Reino Doce e não será a última vez que ele irá aparecer, pelo menos é o que tá aparecendo aqui. Já foi confirmado que todos os novos personagens são NPCs, e isso pode ser uma surpresa pra muita gente porque a gente esperava que fosse outros humanos que teriam entrado em outros jogos e ficaram presos lá por causa do Caim. Mas não, todos os outros personagens são NPCs. Isso quer dizer que cada um deles são personagens NPCs com personalidade, do mesmo jeito que a Rainha Gosma apareceu lá no começo. Isso foi uma teoria que algumas pessoas nem chegaram a se perguntar se a Rainha Gosma era uma personagem humana que estava vivendo naquele mundo, mas a real é que ela é um NPC do mesmo jeito que Caim também pode ser. E as novas personagens que vão aparecer no desenho são também NPCs com personalidade, objetivos e que vão fazer dor de cabeça pra turma do Circo Digital, seja o Fantasma, seja a Rainha Doce. O Reino Doce vai ser um novo episódio e ele vai se passar, cara, com personagens da turma do Circo Digital enfrentando novos desafios dentro desse novo universo. O que dá pra perceber, né, já que a gente já viu um jacaré, que ele tá agindo aqui como uma, sabe, agente da lei e coisa do tipo, e vai ter que explorar não só o reino, mas também aquele grande deserto doce. A personagem nova que foi revelada é a Martha Minderhall. Ela é um fantasma que vai ter um papel importante em toda a série, não só no episódio dela, mas ela vai se passar assim em uma mansão mal assombrada. Em outros vídeos aqui no canal e nos shorts, eu já tinha falado um pouquinho sobre esse personagem, acreditando que era pelo menos, sei lá, um cara elegante, mas não, é uma donzela fantasma que vive dentro de uma mansão antiga. E ela é praticamente uma personagem que vai ser importante para um dos episódios que vai passar dentro desse mundo fantasma. A gente não consegue teorizar muito além disso porque a gente tem pouca informação sobre isso. O que mais foi mostrado mesmo era o Reino Doce. A Rainha Gosma não foi abandonada dentro desse mundo do Circo Digital. Ela ainda vai aparecer no segundo episódio, pelo menos já foi confirmado isso, e provavelmente ela vai ganhar uma certa importância em outros episódios. Cara, desculpa, mas eu não consigo levar essa personagem muito a sério. Se ela acabar criando, tipo, uma espécie de casal com aquele monstro de chocolate que já apareceu nos teasers, eu não ficaria nem um pouco surpreso. Comenta aí se vocês acham que dá pra shippar esses dois personagens, já que até a série tá fazendo piada com isso. Aliás, meus amigos, os personagens vão ganhar um desenvolvimento de personalidade. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a Pomni vai deixar de enlouquecer e vai acabar se adaptando a esse novo desafio do mundo do Circo Digital? Então é muito provável que os outros personagens começam a se desenvolver conforme a série vai passando. Do mesmo jeito que a gente viu que o Calfimo já chegou no seu limite no primeiro episódio, é bem capaz que outros episódios vão acabar mostrando personagens enlouquecendo, mas também outros personagens também desenvolvendo um pouco da sua personalidade. O Jax ficando aqui um pouco mais simpático, talvez, já que ele tá sendo quase que punido pra trabalhar como atendente, que é um negócio que claramente ele não gostaria de fazer, não é verdade? Da mesma forma que a gente vai ver, por exemplo, o Kinger enfrentando alguns dos seus medos e paranoias, já que ele tem uma cara de ser um personagem muito mais traumatizado e medroso, e como o teaser já mostrou que ele vai estar com uma espingarda, é porque ele já tá começando a enfrentar um pouco dos seus medos. E isso é bem da hora de se ver. A minha pista é, como a Hagata não apareceu no teaser, ela deve ser a próxima personagem que vai ficar muito próxima e vai ser muito amiga da Pomni, mas com o decorrer dos episódios, a Pomni vai ter um choque, já que a Hagata vai acabar abstraindo e enlouquecendo, já que ela foi a principal personagem que deu sinal disso também lá no primeiro episódio piloto. Uma das coisas que ficou bem curioso aqui pro mundo dos fantasmas é que talvez um certo episódio vai trabalhar com o lance da moda, mas isso aqui são apenas teorias por causa dos pequenos visuais que apareceram dos fantasmas. Começando aqui pela galera como a Martha, que é esse fantasma verde, mas também por causa do ambiente, né? Uma mansão, um chão xadrez. Isso aqui poderia ser um tema mais relacionado à moda, mas isso aí é apenas uma teoria que surgiu aqui na internet. Eu vi vocês comentando pra caramba sobre isso, mas eu não consigo desenvolver muito essa teoria aqui com vocês, porque eu não consigo levar a crer que vai ter um episódio focado em moda. Ainda mais que cada personagem aqui praticamente não troca de roupa, né? Tipo, eles têm um visual e eles colocam trajes em cima dos visuais deles, porque o corpo dele é um pedaço da roupa, entende? Tipo, a Pomni não consegue tirar o seu chapéu de palhaça pra mostrar o seu cabelo inteiro. Aquilo ali
é parte do seu corpo agora, então não tem como mudar nada disso. Algumas pessoas começaram a teorizar que cada cenário novo, como o Reino Doce, pode mostrar novas saídas alternativas para o mundo real. Isso seria bastante interessante de se ver porque muda completamente tudo o que acontece no Circo Digital, já que cada nível teria uma saída, a Pomni teria achado uma saída pro vácuo lá no Circo Digital e talvez ela vai ter um flerte com uma outra saída aqui dentro do mundo doce. Isso vai acabar mudando bastante tudo pro próximo episódio. E o melhor de tudo, o lançamento da série parece que vai ser em maio de 2024, ou seja, daqui a um mês e meio já vamos ter uma data ou até mesmo um trailer do segundo episódio, o que deixa todo mundo um pouquinho mais animado com o que vai acontecer com o futuro do Circo Digital. Eu tô empolgado pra ver como é que essa série vai se desenrolar, porque ela é um flerte bastante legal com toda essa série de mascote horror, só que em vez de ser um jogo, eles fizeram uma animação. Agora é só esperar pra ver no que vai dar. O que foi lançado pelo Glitch Productions, na verdade, era um teaser anunciando que a série do Circo Digital iria acontecer. Mas isso aqui acabou sendo uma baita banho de água fria, porque a gente esperava, no mínimo, o segundo episódio ou talvez o trailer, mas nada disso foi real. Nem dá pra falar que aquilo ali era um trailer do segundo episódio, pois esse canal tem o costume de lançar um trailer pra cada continuação de cada episódio que vai ser lançado pouco a pouco. Mas eles reconhecem a grande expectativa pela continuação, até porque, né, fez um grande sucesso e é o episódio e talvez a animação mais vista no canal deles. Se pá, uma das mais vistas do mundo. A grande questão aqui é, quando vai ser lançado? Tá confirmado que vai ser lançado lá pra meio do mês de maio. E não vai ser todos os episódios de uma vez. Eles só confirmaram que vai ser um de cada vez, como ele faz igual com as outras séries. Exemplo disso é o Mother Drones, que entre um episódio e outro demora um tempão, mas ao mesmo tempo eles conseguem hypar, porque a gente sabe que agora temos pequenos spoilers do próximo episódio. Naquele teaser, aonde já vimos aqui o quarto da Pomni, dá pra imaginar que o próximo episódio vai começar por lá. Então já vai ter uma expansão maior do que a gente já viu lá na série do Circo Digital. E aqui já dá pra criar umas pequenas teorias. Uma delas, que é muito na cara, que cada quarto de cada membro do Circo Digital vai ter traços da sua personalidade. Já que a Pomni é uma bobo da corte, uma mulher palhaço, dá pra perceber que todo lugar é enfeitado com seu esquema de cores, que é uma mistura de vermelho e azul. Isso aqui fica bem evidente, né? Uma das coisas que já podemos esperar pro próximo episódio é uma exploração maior no campo mais externo do circo. Não sei se você lembra, mas no primeiro episódio dava pra ver um pequeno parque. E aqui a gente já começa a suspeitar que o segundo episódio vai abordar dois lugares diferentes. Um deles vai ser o parque, já que lá dá pra perceber que tem uma lanchonete. Pelo menos eu espero que essa lanchonete seja de lá, aonde o Jax será punido. É isso aí, meu amigo. O Jax, ele acabou sendo punido pelo Caim por ter jogado uma galera dentro do buraco das gosmas. Lembra lá do primeiro episódio? Então, é o Jax agindo como um carinha tóxico do Circo Digital, e isso seria uma espécie de punição, já que ele vai fazer um trabalho por salário mínimo. Mas isso aqui é apenas uma teoria. O que tá confirmado mesmo é que a gente vai ter uma campanha dentro da lanchonete, aonde talvez o Kinger faça parte também, e esse pequeno boneco Michelin, não sei o nome dele, mas esse bonequinho azul, ele pode ser funcionário, ao mesmo tempo que ele também pode ser apenas um cliente que o Jax vai ter que trabalhar e atender. E pelo formato mais simples dele, eu não duvidaria que ele fosse apenas um atendente só pro Jax acabar meio que ferrando com a vida do cliente, sabe? Já que ele tem esse trejeito aí de querer ferrar todo mundo. Mas agora entra aqui um outro momento. O teaser do novo episódio do Circo Digital deu muito destaque, cara, pro Grand Canyon açucarado. Esse lugar aqui, cara, é basicamente o espaço do novo mundo do Circo Digital. E ele explora muito a teoria de que cada universo dentro daquele computador, pelo menos dentro daquele jogo, seria como se fosse uma nova fase. Se o primeiro foi dentro da tenda do circo, o segundo episódio seria o segundo mundo nesse Grand Canyon açucarado, que é um grande vasto deserto, aonde tem uma realeza, e todos os seres vivos vivem lá dentro. Eu já falei aqui sobre os pequenos personagens que vão acabar aparecendo dentro desse mundo, e uma das teorias que eu posso colocar pra você é que esse monstro aqui de chocolate, que muitos acreditaram que era uma versão diferente da Rainha Gosma do primeiro episódio, ele acabe sendo o vilão do episódio aqui, e a missão seria uma ordem da princesa, onde todo mundo teria que ir junto daquele jacaré, andando pelo deserto em busca de tentar capturar essa criatura. É que essa nova campanha vai ser dentro desse novo mundo, que é bem interessante, cara. E eu acredito que esse novo avatar aqui, esse manequim azul que apareceu muito rápido, seja um personagem que vai acabar meio que morrendo nesse novo episódio do Circo Digital, uma vítima dessa criatura de doce. Mas também tem aquela possibilidade da rainha ser a grande vilã na história.
história. Imagina uma pequena reviravolta, aonde a rainha do mundo do Reino do Doce seja uma garota que apenas baniu a criatura de chocolate só porque ele é feio e mandou todos os visitantes do circo digital junto daquele lagarto, que é meio cowboy, para exterminar essa criatura que, de certa forma, estaria atrapalhando seu reinado ditatorial. Isso seria um plot bem interessante, já que existe aquela teoria de que, meio que por padrão da nova geração de animações que colocam a realeza como vilão, ela se tornaria a grande vilã do episódio, que seria bem louco por si só. Uma coisa também a gente pode esperar que os fantasmas comecem a aparecer. Uma das teorias que eu quero até estender em um vídeo solo é que essa parte de personagens serem fantasmas fossem, na verdade, as almas daqueles que foram abstraídos, talvez, aonde eles acabam perdendo aqui um pouco do seu corpo e ficam presos dentro desse pequeno lugar que seria uma mansão assombrada. Ou eles poderiam ser NPCs de um mundo ou uma área que tem personagens fantasmas. E só isso mesmo. Tanto que isso faria sentido com aquela cena esquisita onde o Kinger tá lá batendo com uma espingarda de forma totalmente errada num lugar escuro com uma criatura que ninguém sabe o que é. Como é o mundo do circo digital, eu nem consigo teorizar se o que ele tá batendo é um objeto inanimado que ele tomou um susto ou simplesmente é um personagem que tá lá atacando ele de surpresa. Olha, esse novo episódio vai apenas englobar esse mundo e a gente sabe que ainda existe um grande campo de beisebol que vai aparecer no final do episódio ou até mesmo seja de um episódio mais à frente. Até porque, né, a forma como eles fazem os episódios é de 1 em 1, então dá pra imaginar que eles já planejaram os 8 episódios, mas eles não têm a animação 100% pronta dele. Até porque eles só anunciaram agora o teaser pra próxima parte porque queriam empolgar a galera, ainda mais porque eles precisam que a galera compre os brinquedos pra financiar, já que o dinheiro do YouTube não é o suficiente pra bancar uma animação dessa. Mal banca um youtuber por si só, imagina uma equipe trabalhando numa animação, mesmo sendo independente, eles estão fazendo um trabalho muito árduo e eles precisam monetizar esse desenho, cara, porque a gente não sabe se ele vai expandir. Agora vem a teoria. Se o Jax está preso e talvez o Kinger faça parte também daquele arco onde ele está sendo punido e trabalhando como um atendente de McDonald's, a gente vai ter um espaço que não está sendo explorado, que seria o espaço do parque. Talvez aquele campo de beisebol seja uma área que vai aparecer dentro daquele mundinho do parque de diversão. E o segundo episódio do Circo Digital iria acabar dividindo o grupo em 2. Agora imagina, qual seria o gancho para levar todo mundo da turma do Circo Digital pro mundo do doce? Talvez seja a Pony. Lembra que no primeiro episódio ela queria encontrar, cara, o Kaufmo, justamente porque ele era o outro personagem que teria ficado doido com a ideia da saída, tanto que ele enlouqueceu no primeiro episódio. Talvez a Pony gostaria de invadir outros espaços e teria meio convencido Caim a levar a turma pro outro lugar no Reino do Doce, justamente para poder ter uma chance de explorar novos lugares em busca da tal porta de saída, porque ela ainda lembra dessa porta de saída e quer levar todo mundo pra lá, até porque, né, a gente sabe muito bem que agora todo mundo da turma sabe que essa porta existe. E ela não iria sozinha, até porque, né, teria a Ragata pra poder ir junto, e a menina da máscara triste provavelmente vai quebrar a máscara mais uma vez, revelando um novo humor. E a gente vai descobrir se na teoria que ela só tem 2 humores, quando uma máscara cai, outra entra no lugar com um novo humor. Se vier um humor de felicidade, a gente vai ver o outro lado da personalidade dela, confirmando que ela teria apenas 2 humores. Mas eu acredito que ainda vai ter novas expressões, então provavelmente cada episódio vai ficar explorando um humor diferente pra ela em cada episódio. E ainda há uma chance de que todos esses personagens e talvez esse mundo doce acabe sendo dizimado aqui no segundo episódio do Circo Digital, porque a gente vê que nenhum deles acabou virando merchandising. Pelo menos, até o momento, ninguém virou brinquedo. E se eles não viraram brinquedo, é porque a gente sabe muito bem que eles são personagens descartáveis. Na indústria de animação, quando um personagem vira brinquedo é porque ele tem uma certa importância na história. Então não se apega a nenhuma dessas criaturas que eu acabei falando aqui, que já apareceram nesse teaser, porque provavelmente eles irão morrer ou virar abstrações. No fim, isso aqui são apenas especulações, e tudo que a gente sabe sobre o segundo episódio eu acabei de falar aqui agora. Vai ser focado numa exploração em outro mundo e personagens vão ficar divididos, porque alguns serão punidos e outros nem tanto. Mas a gente vai saber isso apenas em maio, que é quando o novo episódio será lançado. O Circo Digital mal saiu e já tem teorias de como ele vai acabar. Não pode ser. Já falaram bastante sobre muitas coisas dentro desse universo e eu quero explicar tudo isso aqui pra vocês. Meu amigo, o Circo Digital ele mal saiu e muitas pessoas já ficaram animadas pra saber como é que ele poderia prosseguir na história, falando o que poderia ser explorado em outros episódios, mas algumas pessoas já começaram a tentar entender e investigar esse universo pra tentar achar um final. Vários comentários foram deixados aqui nos vídeos, nos shorts, principalmente lá no meu Instagram e no meu TikTok. Se você não me segue, siga lá.
lá, por favor. Mas a questão aqui é que o circo digital tem muita coisa em aberto. Por causa disso, muitas pessoas começaram a teorizar o que vai acontecer no seu futuro, já que muitas coisas ficaram em aberto, muitos mistérios foram investigados. Entenda que o conceito do circo digital não é diferente, por exemplo, de um Digimon Adventure, de Caverna do Dragão, ou até mesmo Vazio, que tá lá na Netflix. Essas 3 séries são bem diferentes, principalmente da temática, mas elas têm coisas em comum, que são personagens que são levados de um mundo real para dentro de um outro mundo. Caverna do Dragão, você tem um monte de crianças que foram transportadas para o universo do Dungeons & Dragons, aquele RPG clássico. Digimon Adventure, o primeiro anime deles, mostra um grupo de crianças que foram levadas para o Digimundo, que é o mundo digital, mas ao contrário do circo, lá eles mantêm a sua memória e tudo mais. E o Vazio é um pouco mais curioso, eles participam de um reality, é um grupo de adolescentes que participam de um torneio, só que lá eles ganham poderes e o mundo é digital, mas eles não têm memória. Todas essas séries têm um final, com exceção da Caverna do Dragão, que nunca foi animado, mas tem um final aí que foi jogado na internet. Eles conseguem finalmente sair desse mundo onde eles ficaram aprisionados e passaram várias aventuras até o final da saga. O circo digital, provavelmente, se tiver um final decente, um final feliz, ele vai ter um final como esse, com todo mundo conseguindo sair de lá. Porque esses personagens, eles dão a entender que eles são pessoas que trabalhavam em uma empresa chamada C&A, que estaria desenvolvendo esse jogo, que é o jogo do circo digital. Esse seria o melhor final de tudo, mas muitas outras teorias começaram a aparecer dizendo que esse final poderia não ser, possível, porque existem outras formas de sair do circo digital que foram abertas. Por exemplo, uma forma que foram levantadas aqui dentro do canal e dos comentários que eu acabei vendo com vocês era que a abstração é a verdadeira saída do circo digital. Esse momento em que o personagem enlouquece querendo achar uma saída faz com que ele se transforme naquela ser abstrata, bizarra que a gente viu lá no piloto, que é aquela forma que o Calfimo acabou virando a partir do momento em que a Pawny acabou entrando dentro do circo digital. O lance aqui dela ter, entrado lá e os dois serem meio palhaços e coisa do tipo, fez com que a cabeça de muitas pessoas começassem a teorizar de que toda vez que um personagem acaba virando, uma abstração, ele consegue sair, e como o seu código fica sem uma mente humana por trás dele, ou seja, cada um daqueles personagens vagos que deveriam estar sendo controlados por uma mente humana, sugada pro circo digital, consegue se libertar daquele lugar, o código-fonte do jogo fica enlouquecido, criando aquela criatura bizarra que começa a bater em todo mundo, como se fosse uma maneira de abstrair também, tanto que eles também conseguem meio que ficar meio bugado toda vez que entrava em contato com aquela criatura. Se isso for uma forma de conseguir sair, cara, é uma forma muito bizarra e ninguém vai querer entrar para esse estado de abstração, mantendo todo mundo preso daquele jeito dentro do circo digital sem memória. É bom lembrar que esses personagens, eles são personagens que na teoria são humanos e eles conseguiriam sair do circo digital. Muitas pessoas começaram até mesmo a acreditar que o Kain apagou a memória de cada um deles porque, como ele não consegue controlar ninguém, ele teria colocado isso no código-fonte do jogo para bloquear, por exemplo, as limitações ou os conhecimentos externos de como sair daquele jogo. Já que ele não consegue manipular a mente deles para poder controlar cada um deles, ele faria basicamente isso para poder entreter cada um dos jogadores e manter eles lá presos por muito tempo. O que é mais curioso, porque quando a gente conhece muito mais o ambiente do circo digital, o próprio Kain acaba falando que o Vazio é um lugar que ele não conseguiu explorar. Ele fala que criou tudo, mas o Vazio seria uma espécie de hub, porque quando ele vai se expandindo no final do primeiro episódio, a gente consegue perceber que lá tem espaço para botar outros universos além do próprio circo digital. Como se aquilo ali, na verdade, fosse a área de dados do próprio computador, o que manteria um vínculo e limite entre a mente que está dentro do circo digital e a mente que está após. E como o circo digital poderia acabar se tem várias possibilidades abertas? Bom, é que fica muito em aberto mesmo porque não tem muita informação, a gente só tem aqui o piloto. Mas as teorias aparecem com o tempo e as pessoas enlouquecem, que nem os personagens enlouquecidos dentro do circo digital. Uma delas que a gente acaba meio que percebendo, e talvez algumas pessoas ficam até um pouco tristes com isso, é que um final que não seria legal pro circo digital seria mostrando que cada um dos personagens não são humanos reais. Eles são, na verdade,
cópias de cada uma das suas mentes que foram levadas pro circo, o que acaba fazendo com que eles fiquem até mesmo por instinto humano, tentando achar uma saída ilógica naquele mundo, mas eles acabam meio que obrigados a viver naquele lugar, naquela nova realidade, porque quando eles colocam os humanos reais que teriam entrado pra jogar o jogo do circo digital, eles teriam na verdade dado pra aquela máquina, pra aquele computador, uma cópia da sua mente. E por que eles não conseguem lembrar de nada? Justamente porque o Kyne fez o que ele fez. Apagou a memória de todo mundo, ou criou um bloqueio da memória de cada um, pra que eles não tentem por instinto achar uma única saída. É por isso que eu fico pensando, pô, se a Pomni acabou sendo a primeira personagem a vir, a enxergar a tal saída, mesmo que ela não consiga explorar muito bem aquele lugar, isso aqui deixa muito em aberto muitas coisas. Uma delas é, ela entrou lá na intenção de achar uma saída para cada um dos jogadores que estão ali presos. Então, se o Circo Digital quiser desenvolver esse lado da história, eles podem mostrar uma grande artimanha envolvendo a empresa CIA e os jogadores que estão ali presos, que podem ser desenvolvedores ou não. A gente não sabe, mas é uma hipótese. Uma outra questão também que a gente pode acabar meio que percebendo é que eles também poderiam ser apenas jogadores com a mente presa lá dentro e alguém precisa trazer a saída, a informação da saída para que eles possam sair. Cara, a Pomni, ela tem resquícios da memória dela no momento em que ela entra, mas ela vai perdendo assim que, sabe, o Kyne vai questionando ela. E eu acredito que ele faz isso apenas pra poder, tipo, verificar se ela é uma personagem que pode ser uma ameaça ao seu grande plano. Aí vem a questão, por que o Kyne faria isso? Porque ele apagaria a memória de cada um daqueles membros que estão dentro do circo. A gente não sabe exatamente o porquê, mas como ele é uma inteligência artificial que trabalha dentro daquele circo digital, acho que pela própria programação dele e o instinto que vem até mesmo da robótica, era, bom, não vou ferir nenhum dos humanos, mas eu também não vou acabar com a minha própria existência. Aqueles lances da lei da robótica que poderia se aplicar aqui na inteligência artificial, porque não existe lei para inteligência artificial direito explicada. O lance dele ele poderia tentar apagar a memória de todo mundo para manter jogadores ali dentro. Isso seria uma forma de salvar o circo digital, até porque dizem que esse jogo seria um jogo dos anos 90. Isso porque, se formos lembrar, o circo digital ele é apresentado numa sala usando um computador bem velho, bem antigo, que lembra bastante os computadores dos anos 90 e início dos anos 2000 aqui no Brasil. Os famosos PC da Positivo, que você deve ter visto em algum momento da sua vida. Se não, você é muito jovem. Parabéns. Mas eu só falo porque tem essa teoria de que cada jogador tem o cérebro humano copiado, mas também tem aqueles que poderiam não ser. São duas teorias diferentes. A teoria de que todos os personagens lá, na verdade, são cópias cerebrais do mundo real e estão presos lá para sempre, isso daria um final muito triste, porque nenhum deles iria conseguir sair. A pessoa na vida real teria jogado o circo digital, largado o jogo e acabou. Agora, a cópia, ele ficaria preso naquele mundo para sempre, o que seria bem triste. Agora, se eles estão conectados, mas desacordados, aí, meu amigo, seria uma outra parada, uma outra questão, porque aí eles poderiam sair e ter um final feliz, como eu já falei aqui no começo desse vídeo. Mas a teoria melhor de todas seria a questão da Pomni ser a principal personagem dessa saga. Primeiro, por que ela é a principal personagem, hein? Já que ela é a única que achou a saída e o pior, ela foi a única que andou naqueles corredores bizarros da CIA. Isso aqui ficaria muito em aberto, mas talvez ela poderia ser uma funcionária, uma programadora que trabalhou naquele mesmo jogo. E ela estaria, tentando resgatar os últimos jogadores que estavam presos lá, graças ao Kyne, que, de certa forma, vendo que o seu jogo estava ficando cada vez mais vazio e sem jogadores, ele tentou aprisionar todo mundo lá, e a Pomni seria uma das responsáveis para tentar resgatar cada um dos jogadores presos lá dentro. Mas ela não lembra disso, porque o Kyne tirou a memória dela. É meio pesado, né? Assim, eu abri essas 3 hipóteses, falei sobre tudo isso aqui no vídeo, mas a gente tá teorizando com quase nada de informação. O próximo episódio do Circo Digital deve vir muito depois, porque assim, a única coisa que foi anunciada pela Glitch Productions agora é que os próximos episódios de Mother Drone está pra chegar, que é uma excelente animação. Eu fiz os reacts e eu postei aqui no YouTube também. É uma série que já tem 6 episódios publicados e vai ter acho que mais 2 pra finalizar a série. Eles devem promover o final do Mother Drones antes mesmo de querer promover um 2º ou 3º episódio de Circo Digital. Assim, ao meu ponto de vista, parece que o Circo Digital só saiu agora porque Mother Drones ficou, atrasado. Mas a gente não sabe exatamente nada de bastidores. Mas a questão é que o Circo Digital acabou gerando um problema pro Mother Drones, porque eles vão postar Mother Drones e vai ter um monte de comentário pedindo Circo Digital. Fazer o quê? A gente quer mais saber o que vai acontecer no futuro. E eu teorizei aqui um pouco. E eu já também falei sobre o que pode acontecer e o que pode aparecer no 2º e 3º episódio, além dos
os outros personagens, os mais de 20 personagens confirmados dentro do Cerco Digital. Vai aparecer aqui no card e você pode ver também lá no meu Instagram e no TikTok. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.